graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos o que temos feito e como temos feito diante de Deus e diante dos homens. Precisamos entender, precisamos refletir sobre nossa vida, sobre como temos nos posicionado diante das Escrituras, diante de nosso Deus e diante dos homens, para que a nossa vida não seja guiada segundo o conselho de homens, segundo o pensamento natural, e nem andarmos neste mundo com medo de perder o que nunca tivemos. Essa é a realidade. Isto é acerca do reino de Deus. Precisamos entender a vontade de Deus, a ela nos submetermos e andarmos segundo essa vontade. Não segundo o que pensamos, não segundo o que desejamos e nem conforme o que imaginamos. O reino de Deus não se trata de defendermos interesses pessoais, nem de defendermos o nosso ponto de vista, mas sermos capazes de andar segundo a natureza de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo e julgando todas as coisas à luz da palavra de Deus. Só isso. Nada mais, nada menos que isso. Por isso, em Mateus, no capítulo 27, do versículo 1 ao 31, fala acerca disto. Fala do momento da condenação, da decisão de condenação de Jesus Cristo, aonde o conselho dos judeus, dos líderes judeus, dos chefes dos sacerdotes, decidiram condenar Jesus. Não foi segundo a observação daquilo que estava no procedimento da lei, não foi segundo o que estava nas Escrituras, mas segundo uma decisão que tomaram entre eles pelo risco que representava Jesus com relação ao quebrar aquela hegemonia, aquele domínio que eles tinham diante da nação e no relacionamento com o Império Romano, que decidiram simplesmente pela condenação, pela ameaça que ele representava. O que fizeram? Tomaram a decisão, levaram Jesus diante de Pilatos, e o que Pilatos faz? Entendendo e compreendendo isto, ou seja, essa questão da inveja que tinham, ele propõe essa libertação. Mas os judeus, usando do povo, incentiva a condenação de Jesus. Mas e nós, na nossa vida? Quando podemos estar tomando uma decisão assim ou assado? Ou seja, conforme a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, ou segundo o pensamento natural? É quando nós paramos e pensamos sobre o que temos feito e como temos feito. A maneira como temos baseado as decisões que tomamos em nossas vidas, as ações que nós temos nos empenhado em realizar e no porquê fazemos essas coisas. É sobre isso que temos que parar e pensar, pois podemos estar andando segundo o conselho humano. Quando vemos uma ameaça da nossa hegemonia, do nosso domínio, o que nós fazemos? Nós paramos e julgamos à luz das Escrituras, analisamos as Escrituras e avaliamos aquilo, ou simplesmente rejeitamos? Essa é a questão. Porque se pararmos para avaliarmos, com certeza poderemos ouvir aquilo que Deus está falando e não que traduz aquilo que nós temos pensado e desejado. É sobre isso que a gente precisa parar e pensar. Tudo o que formos fazer, a maneira como formos fazer, as decisões que nós tomamos, devem sempre considerar a orientação de Deus, a dependência do Espírito, o ouvir o que o Espírito está falando e, principalmente, julgar tudo à luz do que fala a palavra. Pois se assim o fizermos, com certeza estaremos tomando as decisões alinhadas com a vontade de Deus e não conforme o nosso interesse. Mas pensar sempre que qualquer coisa que possa representar ameaça ao que temos, ao que somos, e o nosso medo de perder tudo isso, com certeza, nós estamos pensando segundo a natureza humana, conforme o pensamento natural, aonde simplesmente não queremos perder o domínio. É sobre isso que a gente tem que refletir.
É sobre isso que a gente tem que pensar, pois podemos estar agindo contra a vontade de Deus e não segundo essa vontade. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de entendimento. Que possamos nos submeter a essa vontade, pois só assim seremos capazes de rejeitar, de empurrar toda decisão, todo pensamento do diabo, todas as atitudes relacionadas ao diabo para longe de nossas vidas. Que o Senhor nos dê o discernimento e o entendimento acerca dessas coisas. E que possamos glorificar o seu nome através das nossas ações, através das nossas reações, através de nossas palavras, mas principalmente que possamos aprender a tomar as decisões alinhadas com a vontade de nosso Deus e Pai e não segundo o nosso conselho humano, não segundo o nosso pensamento, não segundo os nossos desejos. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de revelar o reino de Deus entre os homens. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.